Olá, Centelha Divina! Nesse vídeo eu vou compartilhar minha 16ª onda. Como foi? Eu acabei de começar a 17ª e a minha 16ª foi um tanto desafiadora. Foi mais do que a anterior, né? Tem fases e fases, né? A gente vive, às vezes, algumas fases de alguns altos, outras de muitos baixos, né? Tem períodos de deserto que a gente passa. Eu compartilho porque converso com bastante ressonantes também. Se você quiser participar do grupo, me manda aqui mensagem no WhatsApp, tá bom? E aí, esta última onda foi muito interessante, porque ela mostra que ela tá totalmente em ressonância com aquilo que a medicina da Ayahuasca me mostra, né? E é sobre encerramento de ciclos. Pois é. A ressonância harmônica, ela tem me mostrado a importância de encerrar ciclos. Quando eu digo encerrar ciclos, é deixar para trás a fidelidade que nós temos sobre algumas coisas na nossa vida. A fidelidade sobre a nossa ancestralidade, que é muita. Por isso que eu falo para todo mundo, gente, olhem para seu sistema familiar. Não estou aqui para vender constelação familiar, ok? Olhem para o seu sistema familiar. Vou compartilhar uma coisa que eu vejo demais em constelação familiar aqui. Às vezes você tá aqui na sua vida paralisado, não prospera, porque de forma inconsciente você tá ligado a um aborto que a sua mãe sofreu. Você tá ligado a um aborto que a sua avó sofreu. Ou você mesmo. Percebe? Há um luto que não foi vivido, que não foi reconhecido e você tá preso ali. A sua vida não anda, não prospera e você não faz ideia do que seja. E isso pode acontecer até umas 5, 7 gerações para trás. Então imaginam quantas gerações passadas sofreram, né? Com guerra, com escassez, com fome. E aí, quantas coisas a gente carrega? Tudo que não é resolvido no sistema familiar é passado de geração em geração, para que seja olhado, reconhecido, e à medida que você reconhece o que acontece, aquilo se cura. Aquilo acaba sendo incorporado. Incorporado é a palavra certa, né? Quando você incorpora a sua luz e a sombra, incorpora no sentido de aceita, né? Aceita a história que você teve, integra, você se integra. Enquanto você rejeita a sua dor, você não tá completo. Você tem que aceitar que ela tá ali, né? Por isso que é importante o olhar para a sombra, né? O olhar para a sombra que você tem. E o olhar não é você ficar ali olhando para ela e se vitimando, né? Porque quando você olha para algo, algo se expande, certo? Quando você olha para a luz expande. Quando você olha para a sombra expande. Mas quando você tem algo interno para resolver, você precisa olhar para aquilo e aceitar e integrar em você e tomar a responsabilidade daquilo, percebe? É diferente de você entrar ali e ficar ali, ó, no limbo, vitimando, e aí você entra num ciclo vicioso que você não consegue sair daquela dor. Não é isso, entende? É você olhar, reconhecer aquilo que tá ali se apresentando para você. E aí, quando você reconhece, você integra e aquilo perde a força. Entendeu? Então, olhar, reconhecer e integrar, né? Por isso que eu falo, olha para o sistema familiar. Olha, faça um trabalho sistêmico. Vai participar de constelação familiar que você vai ver muita coisa que ressoa com você. Você fala, nossa, tem isso aqui no meu sistema? Pois é, tem coisas inimagináveis. Eu vejo que aparecem coisas ali de vidas passadas, aparecem várias coisas que a gente nem imagina e que são importantíssimas de ser integradas. Então, voltando aqui sobre a ressonância, é importantíssimo encerrar ciclos, né? E essa onda veio muito sobre isso. Olha, você não precisa mais sofrer,
o sofrimento pode ir embora. Solta, né? Chega de ficar carregando uma dor, um fardo que não é meu. Tanto que depois que eu tive esse insight, eu fiquei mais leve. Eu fiquei assim, tá tudo bem. Se eu me sabotar agora, é minha responsabilidade, tá tudo bem. Eu sou responsável por isso, né? E se eu fizer algo bom, também é responsabilidade minha. Eu tenho mérito por isso. Não tenho, sabe, assim, eu soltei muita carga. Claro que ainda deve existir, óbvio, né, gente? Eu não tô aqui falando que eu virei Buda, que eu sou pura luz, porque óbvio que não, né? É um processo, entende? Mas eu tô trazendo a percepção do que eu já consegui ter. Trabalhar o sistema familiar, né? Devolver aquilo que não é meu. Muita fidelidade minha foi questionada devido a gatilhos que eu tive. E eu tive até uma catarse que foi fortíssima, onde eu sentia assim que algo dentro de mim tinha que ir embora e eu não queria que fosse. E eu não sabia o que era, né? Mas à medida que eu chorei, né? Tem que chorar, tem que colocar pra fora. Deixar o sentimento vir à tona, não ficar reprimindo. Eu consegui perceber que era alguma coisa bem forte lá de trás da ancestralidade que estava sendo limpa, que eu não sei o que é. Eu tenho uma percepção do que pode ser, mas eu não tenho a certeza. Então essa onda ela foi extremamente interessante, porque além de trazer a questão encerramento de ciclos, ela trouxe também a questão do lado luz. Filha, essa aqui é a sua luz, esse aqui é seu dom, é seu talento, é sua missão de vida. Olha, na verdade eu já sabia desde o começo, mas eu não conseguia enxergar com clareza porque não tinha aceitação. Então, você começa a entrar numa nova fase, né, à medida que você vai deixando, né, vai limpando, você começa a entrar numa nova fase da ressonância e numa nova fase da sua vida, onde você começa a enxergar as coisas de forma mais leve e você começa a aceitar a sua luz. A luz que você tem, olha, você tem essa luz, você tem esse talento, você tem esse poder, isso aqui já é seu. A centelha divina, ela traz isso de forma tão clara, e aí você já tomou um certo nível de consciência, onde você percebe que negar essa luz é puramente autossabotagem. Você consegue perceber isso de forma consciente. Por quê? Porque você ainda tem, né, as crenças de eu não posso, não é pra mim, né, os não merecimentos da vida, os incapacidades da vida, né, aqueles sentimentos que todo mundo tem. E aí você consegue perceber isso de forma consciente. Então isso é muito incrível. Porque aí sim você para de se sabotar. Entendeu? Aí sim você para de se sabotar. Porque tá consciente. Você percebe que todas essas crenças são historinhas que você tá contando pra você mesmo. E aí você percebe, e aí você começa a aceitar a luz que você tem, né? Foi isso que me aconteceu na 16ª onda. Então, foi fácil? Não. Eu tive algumas crises de identidade ali, algumas crises assim de desacreditar, porque isso acontece também ao longo do processo. Por muitos momentos a gente desacredita, por muitas vezes a gente desacredita de tudo. A gente fica num momento assim onde tudo perde o sentido. Isso acontece também ao longo da ressonância. Então, à medida que eu fui tomando essa consciência, e que eu já sei, olha, eu tenho isso aqui, eu não tenho mais como negar meu lado luz, porque isso a gente faz o tempo todo. Mas eu não tenho mais como fazer isso. Não na 16ª onda, não depois de ter limpado tanta coisa, não depois de principalmente ter devolvido sofrimento que não era meu, que não me pertencia, devolvi isso para a ancestralidade, né? Então, à medida que eu reconheço a luz que eu tenho, eu já sei qual caminho seguir. Entendeu? Então, eu vou seguir este caminho. Eu vou fazer, eu vou parar de me sabotar, porque a sabotagem é a historinha que a gente conta, né? E aí o que eu vou fazer com isso? Eu vou seguir este caminho
e a centelha de vida vai me guiar. Mas eu só consegui ter toda essa percepção depois de muita limpeza, gente. Depois de muita limpeza. Quando o professor Hélio fala que o processo ele é complexo, porque a resistência ela é grande, é verdade. Ele fala que em nanosegundos a gente poderia receber a luz ali, né, e só crescer, crescer, crescer. É uma verdade o que ele fala. Só que nós temos várias camadas de resistência inconsciente que a gente não quer aceitar. Várias camadas de resistência, várias camadas de orgulho, né? Para você suportar esse processo por tanto tempo, você precisa dar um jeito no teu orgulho. Porque o ego, ele fica louco. Tem momentos que o ego, ele surta, né? A gente fica... E aí... a gente precisa trabalhar esse lado orgulhoso que a gente tem, né? E reconhecer e ser mais humilde de aceitar o processo. Então, é desafiador, porque tem muita resistência, né? Mas à medida que você aceita que tem a resistência, aí é que tá, ó. Aceite que a resistência existe, e aí o processo já vai ficar mais leve. Poxa, eu tenho resistência, ok, tá tudo bem, então vai acontecer no tempo que tem que acontecer. Você só não pode desistir do processo. Desistir não é uma opção. Porque se você desiste, você para a ressonância porque não dá conta. Você começa a surtar. Mas aí se você desiste, fim. Acabou. Entende? Você vai voltar para a estaca zero e seguir da forma que tem que ser. Né? E tá tudo certo também. Que às vezes é o seu momento, às vezes você não tá pronto. Então, aceitar a luz que tem, essa foi a lição da 16ª onda, aceitar a luz que tem. Se você tá assistindo esse vídeo até aqui e não sabe, tá no começo da ressonância e não sabe ainda qual que é a sua missão de vida, fique em paz. Fique em paz, porque precisa acontecer uma limpeza para você conseguir enxergar. Né? E a ressonância ela vai te trazer isso ao longo do tempo, no momento certo. Não ponha pressão na ferramenta. Não ponha pressão das coisas acontecerem. Porque tem o momento certo. Às vezes tem muita coisa para limpar. E tá tudo bem. Então, um grande beijo. Gratidão.